Sharma, muito boa noite a todos aqueles que estão nas vossas casas, no conforto das vossas casas. E aqui estamos mais uma vez, porque vale a pena escutar as coisas boas que Deus tem para cada um de nós. Vale a pena escutar que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Por isso, vale a pena podermos ouvir um pouco da palavra de Deus neste dia. Por isso, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão a trabalhar, aqueles que estão no conforto da vossa casa, sejam todos bem-vindos. Então, nesta noite, nós vamos pensar um pouquinho, perdidos e achados. De certeza que todos nós na nossa casa, já um dia, já perdemos alguma coisa e desejamos encontrar. Eu hoje, por acaso, pensava que tinha perdido o meu gato, o meu Romeu. Mas encontrei-o, ou melhor, ele veio ao meu encontro. Porque gato é gato e anda pelos telhados. Mas eu pensava que já tinha passado muitos meses que o meu Romeu tinha morrido. Mas encontrei o Romeu, porque eu gosto do meu gato. Todos nós perdemos já alguma coisa na nossa vida. E sabemos que nos dias que nós estamos a viver, estes dias conturbados que nós estamos a viver, o mundo que está a viver, muitos têm perdido muita coisa. A economia e os especialistas nesta área dizem que é pior do que a Segunda Guerra Mundial. Perdas. Nós estamos vivendo dias em que a economia está-se a perder, o turismo, o trabalho, a saúde, as famílias também estão perdendo os seus entes queridos, os seus amigos e etc. Todos nós sabemos, muitas perdas estão a acontecer no nosso planeta. Estes dias as pessoas vivem numa constante angústia, pânico, não sabem o dia de amanhã, nem sabem o futuro, por causa do trabalho, por causa da família. E as pessoas com tudo isto têm perdido a alegria, o ânimo, os negócios, a esperança. Estes 2 meses que nós estamos nas nossas casas, alguns até envelheceram mais rápido, perderam a saúde. De certo que todos nós um dia já perdemos alguma coisa. Algumas coisas que nós perdemos até demos importância, outras não. Certeza que vocês já foram ou já estiveram no aeroporto e há uma parte que é os perdidos e achados. Alguém se perde alguma coisa, vai ter aquele ao balcão de informação e diz aquilo que perdeu. Se nós formos a um shopping, a mesma coisa. Se nós formos à polícia, a mesma coisa. Muitas vezes nós perdemos coisas que nos vamos habituar. Vamos nos conformando. Olha, perdi. Olha, foi mais uma coisa que eu perdi. Ao longo da vida, nós fomos perdendo os valores da vida, a paciência, a esperança, a fé, o amor, e alguns até perderam Deus. E vamos nos habituando por aquilo que nós perdemos. A palavra de Deus nos fala de uma história que Jesus estava a contar, que é a parábola do filho pródigo. Mas o que é que isto tem a ver com perdidos e achados? Era um rapaz, um jovem, que tinha tudo aquilo que na altura precisava e tinha. Tinha um bom pai, tinha uma boa família, tinha uma boa relação económica, tinha tudo o que ele precisava, tinha servos para o servir, tinha tudo. E
para aqueles que estão nas suas casas, para aqueles que têm a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, basta abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e no versículo 11 a 32, nós temos a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Assim como nós fomos perdendo ao longo da nossa vida, fomos ficando e vamos ficando conformados. Imagine o que é perder. Eu, por acaso, houve uma vez, estávamos na praia e na altura ainda só tinha o meu filho mais velho e estávamos os três a caminhar e de repente olhamos para trás, perdemos o nosso filho. Procurámos e ele por acaso tinha um bom ponto de orientação e foi ter a toalha. Isto, imaginem, no Algarve, na altura sabia-se que havia raptos e que levavam as crianças para o estrangeiro. E nós ficámos ali um bocadinho ansiosos por aquilo que poderia acontecer. O meu marido foi para um lado, eu fui para o outro, mas uma coisa nós fizemos, nós voltámos e fizemos o mesmo caminho que nós tínhamos feito. A caminhada que nós fizemos pela praia, voltámos para trás e voltámos à toalha e estava lá o nosso filho. Mas muitas das vezes nós perdemos as coisas e nos conformamos. Porquê? Porque nós não demos importância àquilo que perdemos. Negligenciámos, naquele caso, foi minha e do meu esposo. Assim aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo fez a decisão de sair da casa do seu pai. Ele tinha tudo ao seu dispor. Até aqui está tudo bem. A nossa vida é feita de decisões, mas a nossa vida também é feita de perdidos e achados, se nós quisermos. E depois nós podemos ver o que é que aconteceu. O filho pródigo levou a sua herança e foi fazer a sua vida. Saiu da casa do seu pai. Vemos um pouco mais à frente aonde ele se foi encontrar. Todo o dinheiro que ele tinha levado, toda a fortuna, toda a herança que ele tinha levado, ele gastou tudo. E ele foi fazer aquilo que era indigno para os judeus: cuidar de porcos. Ele tinha fome, ninguém lhe dava de comida. Ele comia as próprias bolotas que os porcos comiam. Nós podemos ver que este filho, que na altura era filho, ele perdeu tudo o que ele tinha deixado para trás. Ele tomou a decisão de sair da casa do seu pai. Por causa disso, ele perdeu a família, perdeu a filiação, perdeu o nome de família, o dinheiro, perdeu os amigos, até comida que ele queria, ele não tinha. Ele teve a decisão de sair da casa do pai e fazer a sua vida. E nós podemos ver o que é que a Bíblia diz, que ele gastou tudo aquilo que tinha. Mas uma coisa, ele tomou a decisão de reaver o que ele tinha perdido. E se nós formos ver em Lucas 15, no versículo 16, 17, 18 e 19, vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. Olhem o estado deste filho, que tinha tudo e agora não tinha nada. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Pensemos um pouquinho. Neste momento, este filho tomou a decisão de voltar, de reaver, de voltar a restaurar, de voltar a ter para a sua vida, pelo menos, o seu pai. Não, e nós podemos ver que ele diz que nem quer ser filho,
mas pelo menos ser um empregado do seu pai. E nós podemos ver o que é que aconteceu. A palavra de Deus nos diz que ele levantou-se e foi ter com o pai. Meus queridos amigos, ouvintes, só é possível nós reavermos aquilo que nós perdemos quando nós voltamos ao lugar aonde nós perdemos. Este filho, ele não encontrou o que ele tinha perdido. O pai, a família, o abraço do pai. Ele não encontrou com os seus novos amigos. Ele não encontrou no lugar onde ele estava cuidando de porcos. Ele só teve que fazer uma coisa para reaver aquilo que ele tinha perdido. Ele se levantou e foi ter com o seu pai ao lugar aonde ele tinha perdido tudo. O objeto, ou os objetos, ou seja, aquilo que for, aquilo que nós perdemos, nós precisamos de dizer a quem nós vamos pedir ajuda o que é e como é. Ou seja, nós temos que dar características desse objeto, ou se é a pessoa. Por exemplo, agora está uma menina perdida de 9 anos em Peniche. Então, quando nós vemos a televisão, no rodapé diz o que é que a menina tem vestido, como é que ela era, como é que é a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos. Estão a dar as características porque perderam uma criança. A mesma coisa, quando nós perdemos um objeto, nós dizemos também as características. Meus queridos, nós podemos ver aqui aquilo que o filho diz: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não se ficou a lamentar no lugar onde ele estava. Ele não se ficou a lamentar, a chorar baberranho, porque tinha perdido tudo aquilo que ele próprio deixou tudo por terra. Mas ele fez uma coisa, ele se levantou e foi ao encontro. Ele foi reaver tudo aquilo que tinha perdido. Nós todos temos a oportunidade de reaver o que nós temos perdido. Talvez é a fé, é a esperança, é o amor, é a família, são amigos. Precisamos de retornar aos braços do Pai, aos braços de Deus. Só voltando e procurando aonde perdemos. E quando nós voltamos, ou quando nós queremos reaver alguma coisa que nós perdemos, e é o caso desta criança agora com 9 anos, toda a aldeia está toda empenhada a procurar esta criança. Os pais, a família. Porquê? Porque esta criança é importante. A mesma coisa para nós. Nós só voltamos e nós só vamos procurar aquilo que tem importância para a nossa vida. Este filho só se deu conta quem era a sua família, quem era o seu pai, quem ele era como família, o que ele tinha na casa do seu pai. Foi preciso ele descer o mais baixo possível na altura da sociedade, cuidar de porcos. E eu deixo aqui um parêntese. Será que é necessário nós perdermos alguém que nós amamos para valorizar essa pessoa? Será que é necessário nós perdermos o trabalho porque até há pouco tempo amaldiçoávamos o trabalho, amaldiçoávamos o ordenado que tínhamos? Será que é preciso nós perdermos o trabalho para valorizar que ao fim do mês tínhamos o ordenado, tínhamos sustento para a nossa casa? Será preciso perder a família? E muitos em Portugal já está em 1100 e tal pessoas que morreram. Será preciso uma morte, uma separação, para tu valorizares aquilo que tu perdeste? Este filho pródigo que voltou à casa do pai, porque ele valorizou o que ele tinha perdido. E nós só vamos à procura de algum objeto ou de alguma coisa se essa coisa ou se essa pessoa ela é importante para a nossa vida. Foi isto que aconteceu com o filho pródigo. Que valor estás a dar
àquilo que tu tens? Que valor estás a dar à família? Que valor estás a dar à tua fé? Que valor tu estás a dar a Deus? Será que tu olhas para Deus como autor, como o Criador, aquele que deu o seu Filho para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário? Será que tu estás valorizando quem é Jesus? Será que é preciso nós perdermos como este filho para nós voltarmos e irmos à procura? Vocês sabem que quem morre, e nós estamos a viver esta pandemia, que as pessoas vão embrulhadas em sacos pelo mundo inteiro, assim se está a fazer, quando não há cremação, e é colocado dentro do caixão. Alguns é as valas comunitárias, é caixões em cima de caixões. A família não se pode se despedir, a família não pode estar. Será que nós estamos valorizando aquilo que nós temos? Será que nós estamos valorizando o trabalho que nós temos? Será que nós estamos valorizando a casa que nós temos? Será que nós estamos a valorizar a família que nós temos? Será que nós estamos a valorizar quem é Deus? É o mesmo ontem, será para todo o sempre? Mas que nós nesta noite, a vocês que estão no conforto das vossas casas, aos nossos ouvintes, que hoje nós possamos valorizar aquilo que é precioso que nós temos. Muitas foram as famílias que se separaram, muitas foram as famílias que perderam os seus entes queridos, muitas foram as famílias que perderam trabalhos. E a tua alma? Será que neste tempo de pandemia temos nos esquecido de cuidar do bem mais precioso? É a nossa alma, a nossa fé. As casas podemos comprar, os carros podemos comprar, mas a alma não se compra. A nossa fé não se compra. Será que toda esta pandemia nos tem feito perder a fé, a esperança em Deus? Muito se fala em Deus e tão pouca esperança em Deus. Mas eu quero vos dizer que Deus é o mesmo. Então eu deixo um desafio nesta noite. Aproveite a oportunidade que Deus lhe está a dar. Valorize, ame, respeite, proteja-se, proteja a sua alma, proteja a sua vida, que é de valor precioso. Alguns perderam relacionamento com os seus familiares. Volta atrás. Volta atrás e vá ao encontro daquilo que perdeu. Os filhos, o casamento, os amigos. Eu faço este desafio a todos vocês. Assim como Jesus contou esta história, a história do filho pródigo, que ele depois voltou à casa do pai e o pai fez festa. Houve alegria, porque o filho que ele pensava que tinha perdido, ele afinal voltou a casa. Meus queridos, talvez tu tenhas perdido coisas na vida que tu te habituaste, outras perdeste e só de pensar nelas dói-te o coração. Mas ainda estás a tempo hoje de voltar ao lugar e reaver, voltar a buscar aquilo que tinhas perdido. O mesmo Jesus que estava a contar a história é o mesmo Jesus que nos está a dar a oportunidade a cada um de nós hoje, a nós encontrarmos aquilo que nós perdemos. E nós só conseguimos voltar a reaver o que nós perdemos nos braços de Jesus. Por isso, nesta pandemia que o mundo está tão ansioso,
não sabe o dia de amanhã, eu quero vos dizer, o dia de amanhã pertence a Deus. Sejamos gratos pela vida, sejamos gratos a Deus pela família, sejamos gratos a Deus pelo trabalho, sejamos gratos a Deus pela família, sejamos gratos a Deus porque Deus, Ele está olhando para cada um de nós. E Ele nos diz ainda hoje, ainda há oportunidade de tu ires reaver aquilo que tu perdeste. Que Deus possa ricamente abençoar as vossas vidas. E eu deixo aqui e termino dizendo, o Covid-19, ele vai passar, mas Deus e sua palavra, ela vai ficar. Que Deus abençoe cada um de vocês.